Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos de dicas do CC com a resolução de sistemas lineares 2x2, ou seja, duas equações com duas incógnitas. E um dos seus métodos de resolução é o método da comparação. Como você deve proceder para usar esse método na resolução de sistema 2x2? Primeiro, é bom você organizar e numerar as equações. Segundo passo, vamos isolar uma das incógnitas em ambas as equações. Terceiro passo, se igualam entre si as expressões da incógnita isolada no passo anterior. Quarto passo, se resolve a equação resultante. Quinto, o valor obtido, numérico obtido com a incógnita que estamos resolvendo, se substitui em qualquer uma das equações originais, obtendo assim o valor numérico da outra incógnita. Bem, senhores, aqui então o procedimento de como você faz para usar o método da comparação. Vejamos isso aqui, ou seja, o método da comparação num sistema numérico. Então, vamos considerar esse sistema. Denominando a primeira equação do sistema, já que ele está organizado, né? Coluna da variável x, coluna da y, coluna termo independente. Enumerando a primeira equação, a denominando de 1 e a segunda de 2. Bem, senhores, vamos isolar a variável x em ambas as equações. Poderia ser qualquer uma, mas a x está mais simples. Então, isolando o x na primeira, ficamos com ele a depender de 27 menos 6y. Isolando o x na segunda equação, ficamos com x a depender da fração 9 mais 3y sobre o 7. Bem, senhores, vamos igualar as duas, né? Igualando as equações 3 e 4. Então, senhores, igualando as equações 3 e 4, por que podemos fazer isso? Porque x é igual a x. Então, igualamos os dois segundos membros, ficamos a depender dessa equação. Senhores, organizando, operando nessa equação, né? Ou seja, a princípio, vamos multiplicar por 7 ou tirar o mínimo dessa equação. Chegamos a essa outra dependência. Transpondo e operando os termos semelhantes dessa equação, ficamos com menos 45y igual a menos 180. Que dividido por menos 45, chegamos então ao valor do y, que é igual a 4. Denominando esta dependência, o valor do y, de equação 5. Bom, senhores, agora chegou a hora do x. Substituindo o 5, a equação valor y, em qualquer uma daquelas que você ache melhor. Aqui vamos usar a equação 1. Então, senhores, vamos à equação 1. E onde a x você usa ou usamos o y, ou seu valor, que é o 4. Então, ficamos com x mais 6 vezes 4 igual a 27. Senhores, organizando e operando os termos semelhantes dessa equação, chegamos a x igual a 3. Podemos, então, citar como resposta ou solução, valor x é o 3, valor y, ou de y, é o 4. É o par ordenado, solução desse sistema. Bem, senhores, vamos agora ao método da substituição em um sistema 2x2. Procedimentos praticamente iguais ao anterior. Organizamos e numeramos equações. 2. Isolamos aqui só isolamos uma das incógnitas em uma das equações. Esse valor da incógnita isolada você substitui na outra equação. A seguir, você resolve a equação resultante. Quando você encontra o valor dessa resultante, você substitui em uma das equações para determinar outra incógnita. Então, senhores, vejamos aqui na prática o método da substituição. Considerando esse sistema, já está organizadozinho. Coluna x, coluna da variável y, coluna termo independente, chamando a equação primeira de 1 e a segunda de 2. Vamos isolar x na primeira. Então, tomando a primeira equação, isolando o valor de x, ficamos com x igual a 6 menos o 3y. Chamando essa equação, ou seja, a dependência do x de 3, vamos substituir esse valor em 2. Na equação 2, já que trabalhamos com x na 1, vamos usá-lo agora na equação 2, ou seja, o valor de x, vamos usar na equação 3 e essa passa a ser, senhores, dependente apenas do valor y, que é organizado, distribuindo aqui, operando os termos semelhantes, chegamos a y igual a 1. Senhores, aqui já é uma delas, chamando a de 4.
Vamos então para cima do x, usando a 4, que é o valor do y, na primeira. Ou seja, onde há x na y na primeira, vamos usar 4. Então, senhores, vamos usar 1, desculpa, que é o valor de y. Então, vai ficando x mais 3 vezes 1 igual a 6. Então, senhores, aqui é uma equaçãozinha primeiro grau, não tem resistência alguma. Chegamos então ao valor da solução, conjunto de solução, valor x3 é o par ordenado 3, 1. Bem, senhores, aí então o método da substituição. Vamos aqui ao método da adição. É um método bastante conhecido. Vou deixar isso aqui devido ao nosso tempo, senhores lerem. É praticamente o mesmo processo anterior. Vamos então aqui uma aplicação. Vamos considerar o sistema, ele já está todo organizadozinho. Vamos então, senhores, enumerar ou denominar a primeira equação de 1, a segunda de 2. Como não temos condições, porque para você resolver o sistema um sistema linear 2, 2 operando pelo método da adição, você tem que verificar se há variáveis opostas, coeficiente de variáveis opostas. Como não há, você tira o MMC de uma das variáveis. Vamos escolher aqui a y. Então, tirando o MMC entre 4 e 6, é o 12. Então, senhores, multiplicando a equação 1 por 3, de onde é que vem esse 3? Só você dividir o mínimo, ó, 12, que é o mínimo, por 4. Fica, então, a valer menos 12, né? Multiplicando. 12 dividido por 4, 3. Então, você toma a equação 1 e multiplica por 3. E por que a segunda por 2? Você vai tomar o mínimo e dividi-lo por 6. 6 dividido por 2, desculpa, 12 dividido por 6 dá 2. Então, multiplicamos a equação 2 por 2. Ficamos, então, a depender dessa condição. E aqui, senhores, aparecendo menos 12y com mais 12y, eles são eliminados. Coluna do x dá 31x. Coluna dos termos independentes, 217. E aí, senhores, isolando ou dividindo a equação por 31, ficamos com x a valer 7. Chamando isso aqui de 3, substituímos então em uma delas, escolhendo aqui a 2, onde a x vamos usar 7 na 2. Então, senhores, assim sendo feito, fazendo aí as possíveis operações, termos semelhantes e transposições, chegamos a y valendo menos 5. Par ordenado solução é o valor x 7, valor y menos 5. Então, aí, senhores, o método da adição. Vamos agora resolver um sistema, usando o método da adição, que ele não está organizado. Então, senhores, primeiro vamos ter que organizá-lo. Uma das maneiras, ou você tira o mínimo, ou então a primeira equação vamos multiplicá-la por 2 e a segunda também. Em ambas, então, vamos multiplicá-las por 2. E aí, senhores, fazendo a multiplicação da primeira e da segunda equação por 2, chegamos então ao nosso princípio de organização do sistema. Bom, a resolução então, vamos fazer então, aqui está bem prático, dá para você arranjar um oposto do 2y, que é o menos 2, ou seja, vamos tomar a segunda equação e multiplicá-la por menos 2. E aí, senhores, fazendo isso, ó, ficamos com menos 4y, menos 2y é igual a menos 14. Ora, operando agora as colunas, eliminamos a coluna do y, ficamos com a coluna do x valendo menos x igual a menos 6. Multiplicando essa igualdade por menos 1, chegamos ao valor x, que agora, senhores, vamos tomar esse valor x e substituir qualquer uma delas. Escolhemos aqui a 4. Então, onde há x na equação 4, vamos usar o seu valor, que é 6. Bem, senhores, operando os termos semelhantes, dando uma arrumadazinha, chegamos então a y valer 2 e a solução da equação é o par ordenado 6, 2. Bom, senhores, na condição fracionária, vamos ter que uma das maneiras, né, de operar é numerando, já que ele está organizado. Vamos então fazer o que? Com o objetivo de eliminar y, você vai ter que escolher uma delas. Escolhemos aqui o y, está mais prático. Ó. Tem um coeficiente aqui valendo 1. Então, vou multiplicar a equação 2 por menos 2. E o que der adicionar com a primeira. Então, assim vai ser feito. Multiplicando a equação 2 por menos 2, ó, ficamos com menos 4 sobre x, menos 2 sobre y, igual a menos 8 terços. Repetimos a primeira. Somando, ó, eliminamos a coluna do y.
chegamos então a essa condição de igualdade. Chegamos aí finalmente o x igual a 2. Chamando a de 3, vamos substituir o valor x igual a 3, que é na segunda, né? Então aí, senhores, operando esses termos, chegamos então ao par ordenado solução, x valendo 2 e o y valendo 3. Bem, senhores, deixamos essas aqui para os senhores, e no mais, bons estudos, valeu, até a próxima.